Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você está nos vendo ou nos ouvindo. Eu sou Suelen Oliveira, servidora do Tribunal de Justiça de Roraima, com muito orgulho. E hoje estou aqui mais uma vez com vocês, tomando um cafezinho na Eju, no Café com Eju. E como convidada especial, estou com Tainá Vestin. É isso, Tainá? Todo mundo pensa que é Tainá Westin, tá? Mas é Vestin, acabei de descobrir, viu? Tainá é uma servidora antiga do tribunal, apesar de ter esse rostinho maravilhoso de boneca, que parece ter 15 anos, né? Mas já tem história aqui no nosso tribunal e já contribuiu bastante para a melhoria dos trabalhos administrativos e também para contribuir lá na ponta, com a população, né? Tainá, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Fique à vontade. Nós vamos conversar, vai ser um papo leve, tranquilo, tá bom? A gente quer saber um pouquinho mais de você, porque você já assumiu cargos importantes aqui no nosso tribunal, já deu muita contribuição e tem muito a oferecer, né? Como é que você tá? Obrigada, tô bem. Obrigada pela oportunidade. E é uma honra estar aqui, nesse café da manhã delicioso, para conversar com você. Nossa, a honra é toda nossa, Tainá. Tainá, você falou pra gente aqui que você não é de Roraima, é isso? Ou é de Roraima? Não, eu sou de Roraima. Ah, mas tem uma origem diferente aí, né? Você é loira, tem os olhinhos azuis. Qual é a tua origem? Então, minha família é do interior de São Paulo, né? Então, eu tenho ascendência italiana e sueca. Mas mais dos imigrantes italianos. Eu acho que a minha aparência é mais dos imigrantes italianos. E meus pais vieram pra cá porque eles são missionários e vieram trabalhar com povos indígenas. E eu nasci enquanto meus pais moravam na aldeia. Uma aldeia Yanomami, né, que é chamado Alto Mucajaí, que tem o índio da etnia Ninami. Depois eu morei também em Palimiú, que até o tribunal faz alguns trabalhos lá. Então eu passei uma parte da infância lá. Quanto tempo? Eu fiquei até os 6 anos, mais ou menos. Porque quando a gente chega em idade escolar, aí meus pais tiveram que vir pra cidade. E a gente fazia viagens esporádicas. Mas morar, assim, ter a minha casa, meu berço, meu quarto na aldeia até mais ou menos 6 anos de idade. Você chegou a aprender alguma coisa lá com o pessoal da comunidade? Ah, eu atiro muito bem de arco e flecha. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Olha, a tua fama já tá uma fama perigosa. Isso não vai ajudar. Tainá, você tá há quanto tempo aqui trabalhando no tribunal? Olha, eu vou completar 20 anos de tribunal no que vem. 20 anos já, 20 Tainá. anos de tribunal. Aí você entrega a idade já, né? Então você já Eita, vê que a Tainá, pessoa... fala logo, já tá beirando os 40 aí. Tô batendo na porta do inclusive, eu tô doida pra fazer 40. Acho o máximo. Mas eu entrei no tribunal, eu fiz o concurso do tribunal de brincadeira. A gente estava fazendo cursinho com a Ive, inclusive, que é colega nossa. Isso. A Karina, que é médica hoje, também está trabalhando no tribunal. Vamos fazer concurso? O que é concurso? Não, é para emprego. Eu tinha 16 anos. Era bem uma garotinha. E aí eu falei, vamos. Aí eu fiz e passei. Passei, como diz o desembargador Miro, né? Desembargador Lupecino, passei na 40ª posição. Mas também, né? Fui chamada, né? E aí entrei, né? Vou completar 20 anos desse primeiro concurso e em 2012, eu acho que foi, eu fiz concurso para nível superior. E aí também passei de novo, aí passei menos 40ª, passei em 5º lugar. E aí agora sou analista, né? Então, meio que eu brinco que eu caí de paraquedas aqui numa brincadeira de amigas, mas deu certo. Gostei, né? A Tainá já foi secretária de gestão estratégica, já foi secretária geral aqui do tribunal e outros cargos também, né? Núcleo de controle interno também. Olha aí. E assim, o desembargador Almiro esteve aqui com a gente, fez altos elogios aqui pro trabalho dela, né? Porque disse que quando ela foi a primeira secretária de gestão estratégica aqui do tribunal, é isso, Tainá? Isso. E disse que o tribunal não estava assim andando tão bem das pernas, né? A situação era a seguinte, o tribunal disse que todo mundo trabalhava, remava, mas estava contra a maré, não é isso, Tainá? E a Tainá conseguiu detectar qual era a situação que estava ali, fazer um diagnóstico, né, Tainá, para dar uma impulsionada para a gente hoje, ter contribuído para a gente hoje estar recebendo essas premiações, né, do CNJ, né, Tainá? Como foi a situação? Como Quando é que eu era? assumi, era um núcleo antes de ser secretaria de gestão estratégica, né? Eu acho que não se tinha ainda uma maturidade institucional para saber que a estratégia ela tem que ser algo muito grande e com recursos, né? Com equipe, com cabeças. E era um núcleo e saiu o resultado. Ninguém nem sabia o que era um tal de justiça em números. E eu lembro que a gente foi numa reunião, o desembargador Lupecino chegou com um impresso na mão, assim, cadê o NEG? Cadê o NEG? Isso aqui é o núcleo, não sei o quê. E eu falei, meu Deus, quem foi que mandou esses dados? O que aconteceu?
E a gente ficou assim muito... Quem foi que mandou? Ninguém sabia quem tinha feito essas informações, né? Nem sabia, acho que quem mandou a informação nem sabia o tamanho da importância que tinha. E aí, tudo bem, passou, tentamos ir trabalhando. E no outro, eu fui ao encontro, já no segundo ano de gestão da desembargadora Tânia. E nós subimos da última posição para a honrosa penúltima posição, né? Dentre todos os tribunais, né? Fomos uma honra, né? Mas deu uma levantadinha. E eu lembro que quando saiu, isso gerou uma indignação tão grande no juiz, uma frustração, porque eles falaram, gente, eu trabalho tanto. Eu via servidores falando, gente, a gente trabalha tanto, trabalha, por que a gente é o último lugar? E eu lembro de uma mensagem no grupo dos magistrados, que era assim, que falou assim, gente, eu tenho uma amiga que é advogada em São Paulo. Olha, para conseguir marcar uma audiência num juizado, eu não sei quantos meses ou mais de ano. Poxa, aqui a gente marca em 20 dias, tal. Eu fiquei, gente, tem alguma coisa errada com esse negócio. E eu lembro direitinho que eu peguei no WhatsApp pra minha equipe e falei assim, meninas, essa parte vocês cortam. Imprime essa bodega que eu vou entender o que raios é essa. Deixa bodega que eu gostei. Que raios que é... Por que a gente fica em último lugar? A gente... Tribunal pequeno mesmo, a gente sabe que aqui as coisas andam, né? Só você olhar o tempo que a justiça leva por aí. Tá, quando eu cheguei de um negócio desse tamanho, e eu me tranquei um dia na sala, eu falei, eu vou estudar esse negócio porque eu quero entender. E a gente tinha, de fato, desde 2012 ou 11, se não me engano, o desembargador Lupercino tinha instituído a GAD, que ele premiava os servidores ao final do ano quando eles conseguiam bater a meta 1, que é julgar um processo a mais do que entrou. E o servidor, com aquela... Isso foi uma estratégia muito bacana do desembargador Lupercino, e eles conseguiram... E funcionou, a gente começou a bater meta 1. Eu falei, gente, a gente bate meta, por que a gente é o último lugar? E quando eu fui estudar as fórmulas, eu vi que todo o indicador das fórmulas era processo baixado. Entendi. Aí eu falei o seguinte, eu vou fazer um teste. Se eu trocar o baixado pelos nossos julgados... E eu subir, isso significa que é um pouco mais simples de resolver. Se eu nem julgo o suficiente, aí a situação é mais crítica. Mas eu tinha desconfiança de que se eu colocasse no lugar dos baixados os nossos julgados, a gente ia ter um resultado bom, porque eu julgava que seria um erro de foco. E aí eu refiz todas as contas do Justiça em Números, são fórmulas simples. Então, a produtividade do servidor, que é o IPS, a produtividade do magistrado, que é o IPM, a taxa de congestionamento, o índice de atendimento à demanda, que tudo isso misturado juntinho lá numa conta bem complicada vira o IPC-JUS. Quando eu fiz a conta, a gente foi lá pra cima. Nossa. E aí eu cheguei com a desembargadora Tânia e falei, né, o doutor Breno era juiz auxiliar, eu falei assim, olha, a gente precisa baixar processo. A gente precisa... Paralelamente, a gente estava com um problema que o administrativo estava muito lento, ele não conseguia comprar coisas com rapidez, coisas simples. Porque assim, você comprar um software, você comprar um negócio de tecnologia, que difícil de descrever, é uma coisa. A gente não conseguia comprar caixa. A gente estava com um tempo de contratação absurdo. O computador tinha 2 anos que ninguém comprava, porque a gente não conseguia escrever o projeto básico. Então a gente estava bem feio, assim. A gente estava numa situação que precisava de uma remexida bem profunda. E aí os servidores não conseguiam arquivar porque não tinha as caixas. Olha que bacana. O administrativo, ele existe, porque ele era trabalha... tudo físico, né, na época, Era tudo físico na época. Tinha só alguns... Eu acho que a desembargadora Tânia botou todos os cíveis, né? Mas ainda todos os criminais eram físicos. E o administrativo, ele existe para ajudar o judicial a trabalhar. Então, olha só como é importante. Um erro simples, uma contratação de uma caixa que não faz, acabou com o nosso PCJUS lá na frente, falta de caixa. E aí pronto, a gente descobriu. Então, a gente tinha que correr com o administrativo para ele melhorar, tinha que fazer algumas mudanças, pra gente poder baixar. Eu falei, como é que... A gente passou 5 anos falando pro servidor, não, acho que menos, 3 anos falando pro servidor, tem que julgar. Então, aí tava todo mundo assim, tem que julgar, todo mundo era julgar pra resolver, mas ninguém baixava o processo. Como é que você faz? Você muda a cabeça do pessoal, assim, rápido, né? Porque a gente tinha uns 6 meses só pra mudar, gente, porque o IPC-JUS, ele sai muito tarde. A gente tinha pouco tempo pra fazer o povo começar a baixar loucamente, né? E aí, agora, como é que a gente faz? É difícil? É fácil falar aqui, né? Acho que, ó, desembargador, olha, doutor Breno, é baixar. Difícil é mudar uma cultura, como é que muda a cultura do servidor lá de Rorainópolis, São Luís da Nauá? Porque não é só você falar, gente, tem que baixar processo. Isso não vai ter efeito para ele mudar a rotina dele, o que ele está fazendo, reorganizar as estratégias dentro de um cartório.
E aí a gente resolveu colocar como condição da GAD o arquivamento. E a gente sabia quantos eu precisava arquivar para subir no IPCJus. Eu preciso arquivar, sei lá, 80 mil processos. E aí a gente dividiu e deu a tua cota para cada vara. E aí, imediatamente, nós saímos de penúltimo lugar para terceiro. Nossa, foi uma vitória, IPCJus né? seguinte. É foi por bem isso, bacana. realmente, o elogio foi bem merecido aqui, né? Do desembargador Almiro, né? Ô, Tainá, você é analista judiciária. Qual é a sua formação? Eu sou administradora. Olha, eu percebi Eu sou que tinha gestora. alguma coisa aí. Eu percebi, porque assim, são coisas simples, mas que as pessoas, às vezes, da parte mais judicial, não conseguem perceber, né? E ela conseguiu, foi como um achado ali, né? Foi uma descoberta ali, né? A pessoa de forma administrativa ali tomou uma decisão que interferiu lá na ponta, né? E Isso você sabe qual era o problema do relação. administrativo? Era a estrutura. Uhum. E isso é matéria que o administrador cuida. Então, como é que a gente criava setores no tribunal antigamente? Ah, tem uma função aqui que tem muita coisa, então cria uma divisão. Aí a gente olha só o raciocínio. Se criou uma divisão, tem que criar 2 seções. Uhum. Assim, onde é que está escrito isso? Isso é uma matéria dentro do curso de administração, isso é uma área importante. Se você tem setores mal distribuídos e os fluxos dentro, o processo não anda. E a gente tinha vários setores aqui no tribunal que a gente brincava que era o setor cachorro. Como assim? Au-au. Era o setor au-au. Ele não fazia nada. O secretário mandava para a divisão e falava assim, ao chefe da divisão. O divisor mandava ao chefe da seção. Ou seja, ele ficava fazendo nada. Ele mandava entendi. recebia o Ficava processo no meio de cima, ali mandava o só processo pra baixo. remetendo, né? Eu falei assim, esse cara não tá, ele tá vindo para fazer o quê? Despacho au-au. Então, se ele não tá fazendo nada no processo, o processo não tem que parar. Ou o fluxo tá errado, ou essa divisão não serve para nada. Entendi, Tainá. E aí a gente teve que reconstruir a estrutura do administrativo. Gente, aí você vê a importância, né, das outras funções dentro do tribunal, né? Não só dos magistrados, dos servidores que trabalham em cartório, mas de ter uma equipe boa, né, administrativamente. Ô, Tainá, na época que você foi secretária-geral... Lá vem. A pergunta aqui que todo mundo quer que eu faça. Você pegou uns apelidozinhos assim, não muito legais, tá? Talvez porque você tem esse jeito muito prático de resolver as coisas, né? Pelo que deu pra notar, né? Você é bem objetiva, prática e quer resolver. Então, dentre eles, Loura do Mal. Loura Má. Loura Má. Loura do Mal. Qual é a outra? Vai, fala aí. Loura Gelada. Loura Gelada, gente. Pitbull da presidência. Pitbull da presidência. Deixa eu lembrar. Naja, porque o primeiro... A Naja. A estratégia chamava Nege. Ai, meu, vem a Naja. Foram umas amigas, tá? Que me apelidaram de Naja. Foi bem a quem legal. se deve isso, Tainá? Você acha que se deve aqui? Olha, deixa eu falar. Não foi na Secretaria-Geral. Não foi? Não, foi antes. Foi antes? Foi na Secretaria de Gestão Estratégica. Na verdade, foi na primeira gestão. Foi quando a coisa começou. Em minha defesa, eu quero dizer que essa fama, ela só subsistiu enquanto a pessoa me via de longe. Porque todo mundo que conhecia, até uma amiga recentemente brincou, falou assim, é a Loura Má de melhor coração que eu já conheci, né, na vida. O difícil é eu ficaria muito triste se fosse o contrário. As pessoas de longe falam assim, nossa, aquela pessoa tão maravilhosa. Aí quando vai conviver, fala, meu Deus do céu, isso aqui é uma cobra, né? Graças a Deus comigo é o contrário. De longe as pessoas têm essa impressão. E quem vinha trabalhar comigo, né? E na Secretaria-Geral, as pessoas já tinham, tiveram oportunidade de estar mais próximo e realmente ver. Então, as pessoas me falam, né? Muitas me falam. É lógico, ninguém gosta desse tipo, né, de designação. Mas depois eu realmente aprendi a lidar e a dar risada, né? Eu chego na esportiva, eu já conto. É o que eu conto. Falei assim, oi, tudo bem? Falei assim, olha, eu sou conhecida como Loura Má, tá? Aí eu já dou brinco. Gente, eu, assim, até porque eu trabalhei aqui no administrativo, sempre via a Tainá nos corredores muito simpática, né? Então, eu não acreditei que essa fama fazia jus. Você sabe por quê? Sim. Porque quando eu fui colocada na estratégia, eu fui mexer com um assunto muito delicado. Então, eu fui mexer com a... É muito bonito contar agora, né? A gente precisa baixar processo, mas a gente começou a mexer com os números. E algumas coisas eu fazia porque eu não tinha noção mesmo, mas ainda bem que eu não tinha noção, senão talvez eu teria ficado com medo de fazer e a gente não teria conseguido o que conseguiu. Mas assim, Tá acabando a bateria da Eju aqui, viu? Dá um cafezinho aí. Mas, por exemplo, ninguém quer ser exposto. E nós começamos a trabalhar com dados. Então, eu lembro uma vez que eu fui, inclusive, ameaçada, isso na gestão da desembargadora Tânia ainda. Sério? Eu fui ameaçada disseram que eu me processar por danos morais. Por quê? Junto com a minha equipe, a gente pegou e começou a comparar as unidades judiciais. Tudo no mundo
tem indicador, gente. Qualquer organização você tem que ter indicador para saber se você está entregando o que você tem que entregar. E as pessoas aqui no tribunal, eles não tinham a consciência de que a gente entrega um produto para a sociedade. A gente entrega alguma coisa para a sociedade. Então, a gente tem que medir. A gente recebe, todo mundo tem que se medir. Eu, como servidora, eu tenho meu salário, eu tenho que entregar alguma coisa. O dinheiro público está vindo para minha conta bancária. E aí, a gente começou a medir as unidades. Quanto que está julgando. E tem unidades iguais no tribunal. Então, por exemplo, tem 2 varas de família. Hoje tem 2 juizados de violência doméstica. Na época, tinha 4 da infância, né, cíveis. também, Infância hoje. tem 2. A gente tinha 4 cíveis genéricos. E a gente começou... Cada uma trabalhava do jeito que queria. Tinha uma vara que, com o mesmo assunto, tudo igual, o mesmo tipo de processo, eles julgavam 2 vezes mais do que as outras. E a gente começou a olhar os números. A gente começou a divulgar. Aí mexeu. Aí, minha filha, aí foram lá comigo, nós comparamos. E assim, a gente tinha que falar, e eu falo assim, olha, essa vara aqui, a vara X e a vara Y. Tudo igual, são na mesma competência. Essa aqui tem um tempo de processo menor. Então, seria interessante que fosse analisado qual a metodologia de trabalho para que fosse observada por todas. Foi nesse sentido. E isso, assim... Eu não estou dizendo que foi certo, isso que foi ofendeu o errado. servidor ou ofendeu o servidor, Isso ofendeu o servidor, magistrado, a copeira, do café, da limpeza. Foi aí que a coisa realmente surgiu. Aí que tua fama foi ficando. Aí minha fama foi se perpetuar. Não, parei que eu fiz pior, calma lá, tem pior. Diga. Eu não fiz só isso com servidores. A desembargadora Tânia, a gente fez uma reunião, ela pediu para eu apresentar os números do Justiça em Números, penúltimo lugar, né? E os números eram feitos para todo mundo. Então, eu lembro que a gente organizou, quando eu comecei a falar, na hora que eu me toquei, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque quando eu apresentar os números, eu no pleno, com toda a magistratura sentada, né? Quem é a Tainá na fila do pão? Eita, e aí Tainá. Aí começou a falar, aí eu comecei a apresentar os dados. Então, olha, nossa produtividade são os magistrados menos produtivos do Brasil. Foi um tapa na cara. Com menos quantidade de trabalho do Brasil, os servidores são menos... Então, eita, Tainá, não tem sei uma como expressão... você não foi vaiado, ó. Ah, minha irmã, pode ter certeza que foi coisa muito pior e silenciosamente. Então, assim, e aí, é o quê? É a pessoa que, a GAD, todo mundo recebia GAD porque todo mundo julgava. Botou mais um critério pro pessoal trabalhar. Né? Então, eu acho que isso é uma série de coisas. Eu não digo que a gente não tem que sempre refletir se a gente não pode falar de uma forma melhor, se a gente não pode ter uma postura diferente, né? Isso é uma coisa que a gente tem que crescer e tem que amadurecer. Às vezes a gente, na paixão, no calor do momento, fala de uma forma muito ríspida. Às vezes você é assim, você fala falo, geralmente. Você é delicada quando vai falar. Não, se eu for te dar uma bronca, por exemplo, supor que você é minha servidora e tiver que chamar a tua atenção, eu vou ser extremamente delicada. Às vezes a gente é grosseiro, às vezes muito enfático, sem a intenção, sem perceber. Então, não estou dizendo assim, teve as situações que eu acabei sendo muito exposta e algumas coisas que eu nem sabia. Eu achava que todo mundo sabia os seus números. Entendi. Eu achava que as pessoas, mas assim, que os servidores, eles acompanhavam quanto que julgavam e se comparavam. Ninguém fazia isso. E aí foi engraçado, o ano retrasado, eu recebi, a Nayara era secretária de Gestão Estratégica, eu recebi no meu e-mail da Secretaria-Geral o resultado de todas as unidades. Hoje eles cobram. Cadê nossos números? Hoje já tem até o BI. Criou-se uma cultura, aí eu parei e né? falei assim, rapaz, a primeira vez que eu fiz isso, quase fui trucidada. Né? Eu lembro que causou muita repercussão. Foi muita repercussão. Eu trabalhava na infância. As pessoas não querem, né? Elas querem, não sei se ter só aquela sensação de que tá tudo bem, fiz meu melhor, mas, cara, você tem que olhar e falar assim, não tá bem. Eu não tô bem. Eu posso ser melhor. Então a gente começou... Mas eu acho que é por causa disso. Então, assim, a minha fama de Louramar. Eu penso assim que... Nós somos servidores do tribunal. Se o tribunal tá bem das pernas, a gente também tá, né? Não adianta a gente querer, eu quero ficar aqui enrolando. E o nosso tribunal indo de mal a pior, é nosso trabalho, é nosso ganha-pão. Então a gente tem que batalhar para que ele ande bem das pernas. E o pessoal ficava triste, gente. Eu sei que todo mundo ficava triste de ficar em último lugar. Eu sei que todo mundo ficou muito feliz. Nossa, abate a moral do servidor, do magistrado. Eu fiz as contas e mostrei a estratégia, mas eu falo, eu jamais, não tem como você atribuir o nosso PCJuiz 100% a ninguém. Né? Se tiver que atribuir a alguém, com certeza é o líder maior. Então, na época, tanto a desembargadora Tânia começou e tirou do último lugar para o terceiro, e depois o desembargador Miro levou a gente para o primeiro. Nossa. Com a empatia dele e essa ligação, tá, gente, por favor, me ajudem, vamos baixar processo, Nossa, por e favor, ele é super me ajudem. Empático, né? Ele mandava a WhatsApp. Então, assim, demais. sem essa peça, tudo é um conjunto. Ninguém faz nada sozinho na vida. Ninguém é mega power, ninguém é o máximo, nada. E Ô, Tainá, ele que fez, entendeu? me diz uma coisa, você é uma mulher bonita,
loira, jovem ainda, muito jovem, né? Você acha que a sua condição de ser mulher ou de ser muito bonita, alguma vez já tirou a sua credibilidade? Em algum momento você já se sentiu diminuída por isso no seu ambiente de trabalho, que você teve que se impor mesmo, que mostrar a sua inteligência, que aí tem algo muito mais do que belos olhos azuis? Ou não? Obrigada pelos belos olhos azuis. Assim, por ser mulher, eu sinceramente, às vezes eu vejo muita mulher falando assim, é só porque eu sou mulher. É só porque eu sou mulher. Eu realmente nunca senti. Eu não sou muito dessa linha. Tudo vai Mas sempre tem preconceito, sim. Às vezes até das próprias mulheres existe um machismo aí, né? Só porque a mulher chegou longe, ela acha que é por algum outro motivo e não por competência. Então, às vezes, a gente tem que se mostrar, tem que se provar muito mais. É lógico, né? A gente brinca esses negócios, mas no início, todas as críticas, todos os xingamentos, as coisas, elas machucam muito. Com certeza. E você tem que criar uma casca, às vezes, né? E eu lembro que eu fui assistir A Culpa é das Estrelas, da época. Sei. Eu tinha que estar tão, assim, dura, porque ou eu desmoronava e entregava o cargo e ia embora, ou eu tinha que aguentar e saber que as pessoas estavam me odiando, me xingando. Mas eu falei, eu tenho uma missão a cumprir, né? Se um dia... E você vai aprendendo. Quando a gente é mais novo, a gente liga muito o que as pessoas falam. E com a maturidade, você vai vendo que não é isso que te define. Você é independente da impressão. Como eu falei, você tem que refletir, ver se a culpa não é sua também em parte. Eu sei que eu tenho. Será que a forma de falar? Será que o que fala? Será que eu não tenho que ser mais ponderada? Será que eu não estou sendo grosseira às vezes sem perceber? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que dar menos credibilidade, porque as pessoas não estão na sua pele. Mas eu tive que ficar meio fria mesmo. Por isso que o desembargador me falou que era a pessoa mais fria que ele já tinha visto na vida, né? Eu consegui assistir o A Culpa é das Estrelas todinho sem derramar uma lágrima. Não acredito, Tainá. Tu tava muito fria, eu chorei tanto. Doente, eu não consigo. Meu Deus. Que eu não conseguia mais chorar. É mesmo? Eu já ia perguntar isso. Se em algum momento, devido à pressão, você desmoronou. Porque nós mulheres, nós somos os hormônios à flor da pele. Tem época que a gente chora por qualquer coisa, né? Já aconteceu disso ou não? Você parou com certeza. Mesmo? Chegar em casa nas últimas, assim, já só se prendendo. Não, meu marido tinha mandado eu largar o carro já várias vezes. Eu falei, mesmo? Você tá doente. Eu cheguei a ficar meio neurótica. Ai, meu Deus, eu vou contar isso. Conta que é pra Quando as pessoas me olhavam na rua, eu achava, gente, ser servidor do tribunal. Eu entrava em pânico. Eu achava que estavam olhando pra mim, tipo assim, aquela ali. Aí depois eu falei assim, tá dando muito crédito, né? O pessoal tá muito preocupado com você, se enxerga. Mas eu tinha tanto pânico, né? Não, mas era de raiva mesmo, não era porque eu era importante, não. Era tipo assim, né? Aquela ali que é aquela tal. Aquela é a vilã Às da vezes eu lembro novela. que eu tava lá na cachaçaria, tal, aí alguém ficava me olhando, depois aí meu marido, tá te achando bonita, menina, mulher olha mesmo. A pessoa aí eu tinha ataque de pânico, achando que era alguém do tribunal, que tava pensando mal de mim, que tava achando que eu era uma pessoa ruim, tal. Eu acho que com o tempo e com os resultados do tribunal, ou eu tô me iludindo, mas não me fala se for mentira. Deixa eu ficar iludida. Mulher, que é isso? Principalmente no administrativo, porque eu ficava muito longe. Na SGE eu estava distante e mudei um monte de cargo no administrativo. Tirei, desfiz cargo, criei por causa daquela estrutura que estava incoerente, estava fazendo o processo andar devagar. Então eu fiquei com muita antipatia no administrativo também, porque a gente fez uma proposta de reestruturação. Mas depois que eu vim pra cá, que as pessoas me conheceram melhor, né, e viram o trabalho, tudo, pelo menos o que chega a mim hoje, é que houve uma mudança em relação a isso, né? Então, viram que o trabalho teve um resultado. Isso. Que é diferente você ficar lá xingando eles, ele, de repente, foi em primeiro lugar. Não, com certeza. A gente fez planejamento ela estratégico. Ela tava certa. Mas não fui eu sozinha que fiz nada, não. Equipe, né, Tainá? Equipe, né? Quando a gente fala assim, tem alguém puxando na frente. E tem que ter um gestor para dois igual bom. você. Então, assim, a desembargadora Tânia acreditou em mim, tava todo mundo me xingando. E ela firmou, falou, não, ela é competente, deixa ela fazer o trabalho. Desembargador Miro veio, me manteve. Desembargador Miro é teu fã. Deixa ele achar que eu sou essas coisas todas, eu nem falo pra ele que ele tá enganado. Mas em casa, como é que você é em casa? Eu sei que você é empresária também, né? Tem uma clínica maravilhosa que eu já prestigiei, tá? Já dei uma recalchutada, vou dar, quando tiver dinheiro eu vou lá de Menina, novo. eu tô sem casa de ferreira de pau, se botar botão. Mas seu rosto tá maravilhoso, viu? Você acha que nem sem precisa nada. ainda. Como é que você concilia tudo isso? Filho, trabalho, né? O fato de ser Posso empresária. falar da melhor parte da minha vida? Fale. Não é eu ser empresária nem ser do tribunal. É que eu tenho 3 coisinhas mais fofas de mamãe. A coisa mais fofa, número 1, tá com 10 centímetros a mais do que eu, tá com 1,78 m. É mesmo? Já, Tainá? Tem 13 anos. Um rapaz. Meu segundo rapaz tem 10 anos. E a minha bonequinha, que é meu presentinho de Deus,
tá com 4 aninhos, né? Depois de 2 meninos, eu tive uma menina. E pode parecer clichê, mas sempre foram, sempre serão minha prioridade. O tribunal podia estar me sugando, tá? Eu falava assim, eu tenho o horário, eu posso continuar trabalhando de casa, mas o horário dos meus filhos é dos meus filhos. Mãezona é assim. Tribunal que lute. E não acho que por conta disso deixei a desejar, não. Eu acho que eu consegui entregar coisas valiosas sem precisar negligenciar minha casa, minha família, meu marido. Nós mulheres, a gente tem essa capacidade, né, de dar assistência ali num canto, assistência uma no loucura, outro. minha irmã. Nem que a gente se loucura. desparafuse todo, que a gente fica desparafusada mesmo, mas é assim. Então, assim, 3 filhos e o tribunal é difícil. Então, enquanto eu estive na Secretaria Geral e nos outros cargos, tudo, na verdade, o empresário de casa é meu marido. Ele, então, né? É ele. E eu dando um auxílio, Suporte, lógico, um né? suporte. Quando a gente está com cargos que nos demandam menos, né? Aí a gente tem como ajudar mais, tudo, trabalhar. E eu não sei como é que eu faço, não. Como é que eu concilio, não. Eu só sei que tá indo. Graças a Deus. Que bom, né, Tainá? Tainá, a nossa conversa está se encaminhando para o fim, né? Eu agradeço muito você ter vindo aqui no nosso programa Café com a Eju, né? É muito bom. Você sempre vai ser muito bem-vinda aqui no Eju, tá bom? Obrigada. E é isso aí, gente. Gostaria de dar um abraço aí para sua família, para seus amigos, pros colegas. Ai, um abraço pros colegas. Os que ainda acham que eu sou uma pessoa fria, má e calculista, eu queria dizer que vocês, Ela é um vocês amor. precisam me conhecer, porque... Não, peraí, deixa eu contar. Depois que eu virei uma fale. casca de que eu precisei... Depois eu voltei ao normal, tá, gente? Na SG, se fizesse assim, pra mim eu já chorava. Tá? Foi só no anterior, assim, que eu precisei ficar um pouco mais enquanto... Mas agora eu sou sensível, não briguem comigo. Falar feio, eu choro. Como todo mundo, a gente gosta de ser querido, né? Mas é normal e... Enfim, tem muito boas amizades. Onde eu passei no tribunal, gente, não tem um setor que a gente não virou amigo. Amigo, assim, de ter um relacionamento... Não sei o que é não ter bom relacionamento dentro do trabalho. Então, a turma toda, eu já fui chefe lá do patrimônio, muito tempo atrás. Aí no controle interno, na SGE, na SG. Então, a gente vai... É bem bacana, a gente vai deixando... Vai tendo muitas amizades, Vai né? deixando uma trilha de amigos Uma aí no trilha caminho, de né, amigos. Tainá? E o pessoal que trabalhou comigo, eles gostam de mim, viu, gente? Então, eles sabem que eu não sou Loura Mar. Mas se bem que ela quer desmistificar isso, tá, gente? eu já assumi. Se formar no sentido, assim, de que resolve as coisas, que faz o que tem que fazer, aí tudo bem. É isso aí, né? minha amiga, é isso aí. Mas é isso. Um beijão, então, pra todo mundo e eu sou muito legal. Beijão, gente. Até o próximo podcast. Não perde a próxima edição, tá bom? Tchau. Tchau.